Santuário do Pai das Misericórdias é o único no mundo. Localizado no Vale do Paraíba, ainda da estrada é possível avistar a imagem que atrai quem passa pela região. Quando eu peguei o ônibus para vir na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, eu chorava muito porque eu não conhecia ninguém, porque não ia fazer o que eu tinha planejado. Mas quando o ônibus começou a se aproximar de Cachoeira Paulista e de longe consegui ver a cruz do santuário, foi um sentimento de... fui atraída. A cruz avistada pela Ângela fica no ponto mais alto da chácara de Santa Cruz. Foi fixada exatamente no dia da exaltação da Santa Cruz. Pelo cronograma deveria ser em julho. E aí, primeira quinzena, segunda quinzena, depois agosto, depois segunda quinzena de agosto, até que, finalmente, em setembro, ok, vamos instalar a cruz, estávamos na expectativa. De repente, me avisam, a cruz chegou. E aí, que dia que essa cruz ia ser instalada? No dia 14 de setembro. A gente ficou, meu Deus, porque para nós, aquele era o dia da exaltação da Santa Cruz. 3 toneladas que fazem parecer que é possível tocar o céu. Em 2008, ano após o lançamento da pedra fundamental, já dava para ver que a construção em seus 7.500 metros quadrados seria grandiosa e profética. Uma das palavras fundantes também do santuário, né? Os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita nesse lugar. E muitos peregrinos já testemunharam isso ao vir para cá, ou então fizeram já essa experiência em casa através da Canção Nova. Em 2002, o Padre Jonas teve uma inspiração divina, construir um templo cuja obra arquitetônica pudesse acolher milhares de peregrinos. Mas o que o Padre Jonas não esperava naquele ano é que a vontade de Deus estava muito além. Não só um templo, mas um santuário que faz da Canção Nova hoje um grande espaço da Divina Misericórdia. Ano após ano, a profecia se cumpria. Experiências e presença que envolve o lugar e enche os olhos de quem ajudou a projetar o santuário. Quando Maria Eduarda chegou, o santuário só tinha estrutura. Se o Senhor quer que eu realmente demonstre para as pessoas o que o Senhor quer que elas encontrem nesse santuário, então me inspira, porque de onde que eu vou tirar isso? Só de Deus. Ela ainda não tinha em mente o projeto litúrgico e, preocupada, se pôs a orar. Aquele foi o meu encontro com o Pai das Misericórdias. Não tinha nada, mas esse lugar já era um lugar cheio do amor de Deus. Não dava para negar. Cada detalhe foi pensado no peregrino e na experiência de filho que volta para casa. Retorno de quem parece ter encontrado seu lugar. O espaço pode receber mais de 5.000 pessoas, todas acolhidas individualmente pelo Pai. A simbologia e os detalhes sacros estão por toda parte. Ajuda a lembrar que a construção foi feita com histórias de vida. Por que é a madeira? Porque a madeira ela remete à casa. Ela traz esse aconchego, ela traz essa coisa acolhedora. A pedra, que é a fortaleza, as pastilhas que são douradas, que remetem ao ouro, que é a nobreza, e ao ouro das pessoas que nos ajudavam. Que sem esse ouro nada teria acontecido também. A explosão de cores na aquarela dos vitrais tem significado litúrgico e acompanha o processo de maturidade dos fiéis. A maturidade que cada peregrino, que cada fiel deve fazer rumo a esse abraço definitivo com o Pai. Mas é a parede central do santuário que nos aproxima ainda mais da mística que possui este lugar. 27 metros de altura, 730 metros quadrados. O mosaico do pai que acolhe o filho pródigo exigiu esforço e muita espiritualidade. A montagem do santuário também exigiu isso de nós, sangue, suor e lágrimas. Tem peças, tecelas aqui, né, que a gente montava e precisava cortar para poder fazer as adequações, que cortava, gente. Teve um dia que eu cortei a mão e saí pingando sangue, assim, no santuário. Então, assim, todo esse esforço humano, as orações, tudo isso, né, unido para
transparecer Deus. Da confecção à instalação, um ano e um toque inspirador. Seja na presença discreta no mosaico ou ao lado do altar, a imagem de Nossa Senhora da Piedade é a certeza da intercessão que não nos desampara. Santuário significa um recorte do céu, um pedaço de Deus, vamos dizer aqui na terra. Na parte externa, os destaques são Dom Bosco, Nossa Senhora Auxiliadora e São José, profundamente ligados à Canção Nova. Temos um Pai que nos ajuda a transformar dificuldades em oportunidades. Que bela história, não é mesmo? E ainda tem mais emoção. No Repórter Canção Nova de hoje, testemunhos de quem vive uma experiência profunda de intimidade com Deus Pai. E um passeio pela Chácara Santa Cruz para que você conheça a Canção Nova como grande santuário da misericórdia divina. As invasões de privacidade das novas tecnologias e o telemarketing desejado são assuntos que envolvem nosso dia a dia. Direto de Roma, uma série de reportagens para você conhecer o Coliseu, a história, a arquitetura, a fé e o turismo que gira em torno do local. É hoje, é agora, no Repórter Canção Nova. O Santuário Pai das Misericórdias é repleto de histórias de gente como você e eu, pessoas que foram abraçadas por Deus em suas alegrias e dores. A Canção Nova acolhe mais de 1 milhão de pessoas a cada ano, gente que testemunha as graças alcançadas no coração de Deus. A devoção de Rubenir nasceu junto com os alicerces e paredes da construção do Santuário Pai das Misericórdias. Ele acompanhou tudo bem de perto. Ali já fui me apaixonando pelo aquele início. E aquela emoção muito boa de vendo aquela obra crescer, que a gente não imaginava. Uma obra muito grande, só por meio de doação. Com problemas no coração e cirurgia agendada, não deixou de participar das atividades do santuário. E durante uma das missas, sentiu-se abraçado por Deus. Ele proclamou que tinha uma pessoa que estava muito preocupada, que ia fazer uma operação no coração. Podia ficar tranquilo que Deus estava no caminho, estava com os médicos. E eu ia fazer a operação, mas eu estaria curado. O Santuário Pai das Misericórdias recebe milhares de fiéis. Cerca de 1.200.000 pessoas passam pela Canção Nova a cada ano. A devoção alcança cada peregrino de forma diferente. O abraço de Deus Pai, que não se cansa de amar, acolhe a todos. Meu filho João Mateus teve uma doença muito grave aos 5 anos de idade. Ele teve meningoencefalite. Ele ficou em coma porque atingiu o sistema nervoso central dele. Ao acompanhar a missa do santuário pela TV Canção Nova, Cassielen se abriu à devoção ao Pai das Misericórdias e clamou pela vida do filho. Milagrosamente, ele abriu os olhos, saiu do coma, o João Mateus foi curado. Hoje, ele tem 9 anos, não tem nenhuma sequela. A medicina não explica o que aconteceu com o meu filho. Ingrid é do Rio Grande do Norte. A missionária chegou a Cachoeira Paulista este ano, já com um casamento marcado. A distância da família e o alcoolismo vivido pelo pai foram matéria-prima para que ela vivesse uma experiência com o Pai das Misericórdias. Para ele vir para o meu casamento seria mais difícil por causa dessas situações. Então ali, todos os dias, eu comecei a fazer esse pedido. Ali no meu silêncio, na minha oração, eu colocava isso, que meu Pai daqui da terra viesse para o meu casamento. Ao alcançar a graça, a missionária se sente alicerçada na fé, protegida pela misericórdia de Deus. Então, a partir dessa experiência, eu pude cada vez mais me sentir que eu sou uma filha amada, que Deus me ama com amor de pai. A dona de casa, Lúcia, frequenta sempre a Canção Nova. Com 8 filhos adotivos, supera as dificuldades na saúde de cada um com a devoção ao Pai das Misericórdias. Todas as vezes quando ela tinha crise, eu ia para o santuário, né?
E ali é como se fosse assim a consolação de Deus me consolava e me ajudava para mim não desistir. Cada exemplo de devoção nos incentiva a buscar no santuário a misericórdia de Deus. Neste recorte do céu, a mão de Deus Pai se estende e toca o coração de cada filho. No abraço amoroso de Deus Pai, Monsenhor Jonas Abib vê toda a Canção Nova como um grande santuário de misericórdia. Nesta próxima reportagem, a repórter Fernanda Ribeiro recomenda locais que você não pode deixar de conhecer. Confira. Seja bem-vindo ao território eucarístico ou simplesmente à Canção Nova. É hora de se sentir em casa, percorrer lugares que inspiram a fé e descobrir por que esse lugar é conhecido como o grande santuário da misericórdia. Preparado? Vem com a gente! O primeiro ponto a ser visitado aqui na Canção Nova é um verdadeiro encontro com a Virgem Maria. É aqui, na Ermida da Mãe Rainha, lugar construído pouco tempo depois dos anos 2000, quando o fundador da comunidade fez a sua aliança de amor com a mãe 3 vezes admirável de Schanstatt. É aqui que o peregrino prepara o seu coração para receber o perdão de Deus, viver um momento de misericórdia, o que pode ser vivido aqui ao lado, no confessionário. Bem pertinho dali está também a Casa de Maria, a primeira construção da Canção Nova, preservada em seu aspecto original, é onde o visitante pode passar por atendimentos de oração. Mas o momento de profunda intimidade com Deus é a experiência na Capela Sagrada Família. Todo o espaço que nós temos aqui é espaço de santuário, é espaço de encontro com Deus, é esse pedacinho do céu. Com certeza eu toco nessa experiência de acolhida, de misericórdia com os peregrinos que vêm aqui. A Praça do Cruzeiro, junto aos 3 sinos que remetem à Santíssima Trindade, é também ponto de partida para uma nova vida. Isso acontece porque o peregrino é convidado a trilhar um percurso na fé, a fazer um verdadeiro caminho da misericórdia. Quando nós rezamos a Via Sacra, nós atualizamos o grande amor de Deus para conosco em Jesus Cristo, que se entregou na cruz por amor, por mim, por você, por cada um de nós. Ele remete ao próprio caminho que está no mosaico do Pai das Misericórdias. E ali nós temos esse encontro pessoal com o Pai das Misericórdias. Antes do fim do percurso, uma pausa na 12ª estação para admirar a vista do Mirante da Fé. Daqui é possível ver, por exemplo, o Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, um dos maiores espaços cobertos para a realização de eventos católicos da América Latina. Aqui é sede de encontros nacionais e internacionais e recebe milhares de pessoas. Mas a caminhada continua e o destino está logo ali, no ponto mais alto da Chácara Santa Cruz. Cada detalhe pensado com a dedicação que a devoção dos fiéis exige, o belo que encanta e faz memória. A capela no subsolo, em homenagem a São João Paulo II, preserva sua relíquia e serve de inspiração para quem visita. Quando nós fomos medir o relicário, a gente teve a oportunidade de ir na casa do padre, do Monsenhor Jonas, e estar na capela dele, então se rezar com São João Paulo II, foi uma experiência muito rica de ver o quanto Deus queria aquilo. Com toda a sua estrutura e aspectos sacros, o santuário se tornou, desde 2014, a concretização da Canção Nova como Casa da Misericórdia. São só 5 anos, mas as histórias de devoção ao Pai se multiplicam e em breve terão um espaço especial aqui no templo. E é onde nós lavávamos as toalhas do altar, as alfaias, os paramentos litúrgicos. Ali será um local onde o povo de Deus vai depositar com fé
as suas intenções e também testemunhar os seus milagres, as curas e tantas libertações que já aconteceram na vida pela intercessão do Pai das Misericórdias. Muitos outros locais ainda se mantêm como pontos de referência para a fé do povo. Quem já se aventurou a percorrer cada cantinho sabe dizer que essa experiência não é como qualquer outra. É como aquelas que jamais se esquece. Eu considero aqui o céu aqui na terra. É assim que eu sinto a chácara. Essa paz, essa vontade de não sair. Um reencontro com a fé, um reencontro com o Pai da Misericórdia. Daqui a pouco, as indesejadas ligações de telemarketing ganham reforço das novas tecnologias. E ainda, slime, uma brincadeira que vem trazendo riscos à saúde dos pequenos. Você já recebeu alguma ligação de telemarketing? Esse tipo de serviço, que não é muito apreciado pela grande maioria da população, vem ganhando auxílio das novas tecnologias. A gente passa muito tempo falando. Com o celular, as ligações não têm hora ou lugar. Mas não é porque as pessoas estão se comunicando mais que o conteúdo da ligação agrada a todos. As que incomodam têm sempre o mesmo perfil. Oferece seguro, oferece um monte de coisa. É empréstimo. Sempre é cartões de crédito. E eu não gosto de crédito. Tem horas que você está ocupada, né? Aí perturba. O telemarketing é uma unanimidade no Brasil. Pesquisa da Secretaria Nacional do Consumidor e do Ministério da Justiça revelou que 92% da população recebe telefonemas indesejados. Ligações que contam com o auxílio da tecnologia. Metade desse percentual já é feito por computadores. Esses robôs, que na verdade são softwares automatizados, consegue processar dados numa velocidade muito maior do que a do ser humano. Todas as empresas modernas, né, que estão se adaptando com as novas tecnologias, elas estão utilizando inteligência artificial. Robôs são programados para trabalhar em horários próprios. Se a sede da empresa que representam for em outro país, a ligação chega fora de hora no Brasil. E sobre a dúvida de como tem acesso ao seu telefone, fica a dica. Hoje nós temos inúmeros cadastros na internet, né? Até redes sociais, onde você acaba, de um modo ou outro, postando em algum momento o seu telefone celular. Então, do mesmo modo que tem robôs para fazer ligações, tem robôs também que buscam esses dados. Embora para muita gente as ligações sejam impróprias, ainda não existe uma legislação a nível federal que regulamente ou até mesmo proíba esse tipo de chamada. Alguns estados possuem determinações específicas sobre o tema. Em São Paulo, por exemplo, o consumidor pode bloquear chamadas de telemarketing somente acessando a internet. O serviço se dá pelo site do Procon. No ícone bloqueio de telemarketing, o consumidor cadastra o próprio número para não receber ligações. A intenção é essa. Então, se continuam novos números, se identifica a empresa, a gente pede para entrar em contato por este e-mail, que eles também para saberem de onde é, que às vezes a empresa não se identifica. Em nota, a Agência Nacional de Telecomunicações informa que está ciente das ligações abusivas. Explica que novas regras vêm sendo discutidas, como o Regulamento Geral de Serviços de Telecomunicações. Afirma ainda que prestadoras desse serviço se comprometeram a apresentar um código de conduta, ligar em horários adequados e não ser insistente. Para falar mais à vontade, seu Silvio tem uma última alternativa. Não deixa ir em frente ao assunto, entende? Eu já encerro ali mesmo. A gente fala agora dos golpes em aplicativos de mensagens que têm crescido no Brasil. Saiba como identificar e proteger os seus dados.
Que tal uma camisa oficial da seleção? Ou um pacote grátis de internet? Não se anime, é tudo golpe. Ao mês, o empresário teve o número de celular clonado num site de vendas e os problemas começaram. Eu tinha dinheiro na plataforma, eles fizeram transferência para a conta deles, eles bloquearam a minha conta e até hoje estou sem meu dinheiro. E-mail, aplicativos, nada escapou dos fraudadores. Começaram a mandar mensagem para vários contatos meus, vários amigos, pedindo dinheiro, se passando por mim. Mas como eles conseguem essas informações? O pessoal usa engenharia social, que nada mais é usando a ingenuidade da pessoa que está na outra ponta para poder conseguir essas informações. Funciona assim. Primeiro enviam mensagem para verificar dados e pedem que o usuário confirme o código numérico recebido via SMS. A lei não tem uma definição exata do que seria o crime eletrônico. Então, nós acabamos fazendo a tipificação em outros crimes, né? Dependendo da conduta, ele pode cometer, por exemplo, um furto por meios eletrônicos. Ele pode cometer um estelionato através de meios eletrônicos, né? De acordo com o delegado, assim que identificado o golpe, é preciso registrar boletim de ocorrência. Muitas vezes, no mundo eletrônico, os vestígios são mais fortes, são mais evidentes do que os vestígios do mundo físico. Basta que a pessoa saiba procurar. E hoje, na Polícia Civil, nós temos bastante pessoas preparadas para fazer essa busca. O aplicativo de mensagens fez uma atualização para dificultar as fraudes. Muita gente ainda não sabe, mas existe um mecanismo de senha que é feito no próprio aparelho para proteger a sua conta. Na tela principal, menu, é os 3 pontinhos, configurações, conta, confirmação em 2 etapas. Você coloca uma senha de 6 dígitos, aí eu vou colocar um e-mail, avançar. Ok. A medida foi adotada depois que a vítima percebeu a fraude. Se eu tivesse feito essa proteção, pelo menos no WhatsApp, eu não teria acontecido esse problema. Essa proteção é muito importante colocar com todas as pessoas. Né? Se cercar de proteção em aplicativos e dados na internet nunca é demais. Mantenha uma senha de entrada, uma senha forte de entrada, atualizado e, de preferência, se tiver um antivírus também, é bom também. É uma experiência ruim, eu espero que ninguém passe por isso, mas que ela é bem evitável. Agora a gente muda de assunto, da tecnologia para a saúde. Em Minas Gerais, um surto de febre maculosa tem deixado a população em alerta. A doença é transmitida pelo carrapato estrela, pode levar à morte. A Defesa Civil isolou a rua onde fica o terreno em que 4 pessoas da mesma família foram vítimas do carrapato estrela, transmissor da febre maculosa. Cerca de 1 quilômetro está sob constante vigilância e todos que entram no local devem fazer um cadastro. O motivo é controlar o fluxo de pessoas e evitar que mais gente fique exposta aos riscos. O local está isolado, né? Nós estamos tentando remover toda a vegetação dessa área. Né? A infestação de carrapato está concentrada somente a este terreno, fazendo toda a remoção dessa vegetação, né? Com maquinário pesado, muitos homens, e aplicando cal. Né? O cal queima o carrapato. De acordo com o médico veterinário do município mais atingido, medidas estão sendo tomadas. É importante salientarmos que não se mate capivaras ou qualquer outro animal naquela região. Esses animais, além de serem sinalizadores para nós, eles têm uma importância fundamental no controle ambiental e no controle biológico. Então, não podemos eliminar esses animais. Os pacientes ou pessoas que estiverem em contato com algum carrapato e que comecem a desenvolver qualquer um dos sintomas, devem procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima para o atendimento. Segundo esta infectologista, é preciso prestar atenção nos sintomas. Uma pessoa vai começar com um quadro que é até bem parecido com um quadro de dengue, que é um quadro de uma febre alta que aparece assim repentinamente, acompanhada de dor de cabeça, dores musculares, pode ter também enjoo, vômitos e aí entre o 3º e 5º dia ela vai começar com as manchas na pele. As manchas, elas começam nos punhos e tornozelos, passam para as palmas da mão, dos pés e depois vão se disseminar para o corpo inteiro. E isso é muito importante, sim, a pessoa prestar atenção, porque diferente de dengue, as manchas não coçam, tá? Então,
dá para saber assim, né, da suspeita por essas características das manchas. A cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, registrou 34 casos da doença. Já na capital mineira, o número é de 31. A febre maculosa, transmitida pelo carrapato estrela, mata em até 40% dos casos. Ainda falando de saúde, já está valendo a lei que autoriza a internação de pessoas dependentes de drogas, mesmo que não queiram. Internado há 6 meses em uma comunidade terapêutica de Brasília, Luiz é dependente químico. Viciado principalmente em cocaína desde os 18 anos, buscou ajuda por conta própria. Eu estava me autodestruindo através do uso da droga. Eu achava que era uma diversão, mas nada disso era a realidade que eu estava vivendo. Diferente do Luiz, há casos em que a internação precisa ser compulsória, ou seja, a pessoa é internada involuntariamente. E no que depender de uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada hoje no Diário Oficial da União, esse procedimento é legal. A nova lei amplia o número de pessoas que podem pedir a internação involuntária de um dependente. Antigamente, só a família poderia solicitar a internação, sempre com a aprovação de um médico. A partir de agora, além da família, qualquer agente público de saúde ou de assistência social poderá fazer o pedido. A palavra final do médico continua valendo. A lei é clara também quando afirma que comunidades terapêuticas, como a que Luiz está internado, só podem receber dependentes voluntariamente. Os casos de internação involuntária serão encaminhados para hospitais gerais ou unidades de saúde com um prazo máximo de 90 dias de internação. Para essa psicóloga, há pontos positivos nos casos da internação compulsória. Toda tentativa de trazer o sujeito para uma realidade onde ele consiga se ver, se adequar a estados normais de consciência é positivo, né? Então, significa o quê? Ele tem alguém que está vendo por ele. Uma família que, de repente, está vendo um processo de drogadição muito intenso e que vai buscar um auxílio, juntamente com um médico responsável. Quando isso é ruim? Quando afeta a imagem do paciente. Por exemplo, se ele é um paciente que mantém, psiquicamente falando, uma consciência do seu estado normal e esse índice de drogadição é muito pequeno, ele pode depois ficar resistente a um tratamento. Eu estava num poço. Num poço não, numa fossa, né? Que o poço tem água limpa, a fossa tem água suja. Então eu cheguei a um ponto que foi Deus mesmo que tocou no meu coração, pede ajuda, porque senão pode ser tarde demais. A febre do momento para as crianças é um brinquedo conhecido como slime. Mas os pais devem estar atentos a um dos ingredientes usados para produzir o produto, que é um risco para a saúde das crianças. O alerta é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Há um ano, Maria Tereza descobriu uma brincadeira diferente. Uma combinação de concentração, criatividade e alguns ingredientes resultaria em uma nova distração. Esse é o slime, uma massinha gelatinosa que pode ter várias cores e texturas. Dá para fazer clique, dá para fazer bolha, dá para fazer várias coisas. Recentemente, o brinquedo chamou a atenção das autoridades de saúde. Um dos ingredientes para a preparação do slime foi considerado tóxico pela Anvisa. A substância conhecida como borato de sódio pode afetar a saúde das crianças. O produto é feito para manusear e por isso também faz tanto sucesso entre as crianças. Não é o caso desse que a Maria Tereza está tocando, mas aqueles que contenham o ingrediente proibido pela Anvisa podem sim representar um problema. A mão suja na boca ou até mesmo o contato do produto na pele pode gerar uma intoxicação. A criança pode ter náusea, vômito, chegar a ter diarreia, chegar a ter cólica. A cólica costuma ser bem intensa, parecem uma virose intestinal. Em 2002, a Anvisa já tinha proibido um brinquedo que continha a substância, por se tratar de um produto químico que não deve ser manipulado por crianças. A garotinha de 9 anos chegou a usar o produto, mas a mãe agiu rápido. Aquilo me incomodava. Coceira no nariz, o olho ardia. Falei, não vai mais usar bórax porque pode ser que você ponha isso na boca, esfregue o olho,
vá comer alguma coisa com a mão suja de bórax e isso pode fazer mal para você. O slime que não é feito em casa também pode apresentar riscos. É preciso que os pais estejam atentos aos rótulos. E eu estou já me preocupando em olhar o rótulo se esse produto não contém o bórax lá escondido. Nessa loja, o proprietário já fez questão de adquirir o mesmo ativador de slime que garanta a segurança do usuário. Teve gente que queria o ativador, o bórax. E a gente, não, com esse produto a gente não trabalha. Deixando o risco de lado, a ideia de produzir o próprio brinquedo pode ser bem positiva. Maria Tereza já substituiu o item por sabão líquido. O importante é continuar a brincadeira. É muito legal e eu nunca vou parar de fazer slime. Depois do intervalo, em São Paulo, fazer turismo de bicicleta é opção barata e inclusiva. E uma série de reportagens sobre o Coliseu de Roma. É daqui a pouco, não precisa nem sair do sofá. Chegamos agora a São Paulo. Na capital paulista, um projeto oferece passeios gratuitos de bicicleta pelos principais pontos turísticos da cidade. O tour é inclusivo e leva deficientes visuais e pessoas com mobilidade reduzida. Há várias maneiras de conhecer uma cidade: de carro, ônibus, metrô, a pé, de bicicleta. E se tiver um roteiro dos principais pontos turísticos para apreciar de bike e de graça? Bora! Na capital paulista, a paixão por pedalar de dois irmãos deu origem ao projeto Bike Tour, inspirados em uma vivência que tiveram no exterior. Os dois compraram ali 5 bicicletas e começaram a fazer passeio com os amigos, né? E hoje é o que nós temos, 6 roteiros diferentes, com mais de 100 bicicletas, rodando todo final de semana, com 3 passeios aos sábados e 3 passeios aos domingos. A iniciativa surgiu em 2013. Para participar, basta levar 2 quilos de alimentos não perecíveis que serão doados a uma entidade de assistência social. Cerca de 60 mil pessoas participaram. 95% são paulistanos. 10 toneladas de mantimentos foram arrecadadas. A ideia foi tão bem aceita pela população que os organizadores sentiram a necessidade de ampliar o projeto. Há 5 anos, eles criaram o trenzinho triciclo. Assim, cegos, pessoas com mobilidade reduzida podem ver São Paulo de um jeito bem diferente. Carlos e Aline são deficientes visuais. Vieram de Guarulhos para desfrutar o sábado de um jeito muito especial. Um equipamento de áudio informa dados e curiosidades dos pontos turísticos. Importantíssimo, toda essa descrição, essa narração do espaço, do que está sendo mostrado, tá bem bacana. Gostei. Vim na carona aqui, a Zulina só pedalando aí, meu. Positivo mesmo, muito bom. O cadeirante ele consegue participar, idosos, pessoas com mobilidade reduzida, deficientes físicos, visuais, todo mundo consegue participar do passeio. 15 pessoas fizeram o trajeto, acompanhadas por monitores. Com eles, passeamos pelo centro novo da capital paulista. Entre os atrativos, uma pausa para mergulhar na história do Terraço Itália, um dos pontos turísticos mais visitados de São Paulo. Mais umas pedaladas para chegar na Praça Princesa Isabel e se deparar com a imponente estátua de Duque de Caxias, uma das maiores do mundo. Força no pedal para se encantar com uma das maiores riquezas arquitetônicas da cidade, a Sala São Paulo, situada na região da Luz. Ainda mais de bike assim, mantém bem a saúde, é a parte principal. E conhecer isso aqui não tem preço, né? É um ótimo passeio. O roteiro inclui ainda igrejas históricas, como a paróquia Nossa Senhora da Conceição de Santa Ifigênia. Uma pedalada de 2 horas para ver, sentir, imaginar e redescobrir São Paulo. Última parada do passeio, Teatro Municipal, um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. Muito legal o passeio. É locais que a gente passa sempre rápido, né, e nunca presta muita atenção. Cansa, mas vale a pena.
projeto do governo do estado deve revitalizar o Rio Pinheiros, um dos mais importantes da capital paulista. Em 1929, o Rio Pinheiros era um espaço de lazer para os paulistanos. Com o passar dos anos, o rio virou depósito de lixo e esgoto. Governos anteriores e os próprios moradores são os responsáveis pelo que se vê e pelo que se cheira do rio. E agora o governo do estado pretende despoluir o rio até 2022. Uma das ferramentas para isso são os ecobarcos. O veículo tem a função de retirar as toneladas de lixo despejadas no rio. O equipamento começou a ser testado nesta semana. Os testes diários serão feitos até o dia 3 de julho. Além dos barcos, esta tecnologia vai fomentar a oxigenação do rio. A entrada de esgoto e lixo também será bloqueada, segundo o presidente da empresa metropolitana de águas e energia. A médio e longo prazo, nós temos aí o rio com possibilidades de navegação, não só turística, como também de transporte coletivo, cargas, valores e mesmo limpeza e manutenção. Na opinião deste advogado ambiental, o projeto é viável. É absolutamente, tecnicamente possível, viável. Exemplo disso são os rios da Europa. O rio Sena, antes extremamente poluído, hoje é navegável, atrai turistas do mundo todo e movimenta a economia da França. Grande parte do trigo, do famoso pãozinho francês, é transportado integralmente pelo rio Sena, o que traz uma economia em relação a barulho, relação à poluição com os transportes, relação a consumo de combustíveis poluidores e fósseis, né? Então, assim, além da questão ambiental, traz uma questão econômica e melhora da situação ambiental como um todo, inclusive de poluição atmosférica, trânsito, enfim, traz uma série de benefícios. Ao todo, o projeto Novo Rio Pinheiros deve custar entre 2 e 3 bilhões de reais. O Pinheiros estará até 2022 com vida aquática, sem cheiro, translúcido e com o tempo, quiçá, até vai se poder nadar depois de uma continuidade efetiva e irreversível. Enquanto isso, a pouca vida que insiste em dividir território com o rio aguarda o cumprimento da promessa, que o rio volte a trazer alegria para os paulistanos. Seja por sua história ou monumentos, Roma é considerada um museu a céu aberto. Em uma série de 4 reportagens, vamos ver agora um dos monumentos históricos de Roma, o famoso Coliseu. Nossa equipe de reportagem na capital italiana vai fazer uma viagem no tempo para trazer a importância deste monumento. Uma das primeiras imagens que vem ao nosso pensamento na cidade de Roma é o famoso Coliseu. De tamanho magnífico, a obra era capaz de hospedar 50 mil espectadores para os seus mais variados espetáculos. O Coliseu foi construído em um local que havia sido devastado pelo grande incêndio de Roma, durante o governo de Nero. As obras serviram para animar a população e também para integrar a famosa política do pão e circo. A construção passaria a abrigar os mais interessantes espetáculos da época, como as lutas de gladiadores e execuções. O Coliseu foi inaugurado no século 80 pelo imperador Tito e é seguido de uma história muito longa, tendo o fim dos espetáculos datado em 223 d.C. Símbolo da cidade eterna, o Coliseu é um grande monumento histórico, construída no Império do Vespasiano, inaugurada por Tito e concluída no Império do Domiciano. O Coliseu, de fato, para sua época, já era uma construção muito moderna. Durante aproximadamente 500 anos, sua utilização foi intensa. O monumento foi a sede principal dos espetáculos até o governo do imperador Honório, no século V. Nesta época, o Coliseu foi danificado por um grande terremoto que exigiu uma grande reforma do imperador Valentiniano III. O último registro que dá conta de uma utilização é referente ao século VI. Na época medieval, o Coliseu de fato se tornou um lugar de habitação, uma cidade ao interno da cidade, com várias casas de diferentes classes sociais. Entre elas podemos destacar a família Frangipane, que se instalou em 11 arcos do Coliseu,
e o transformou em uma fortaleza para poder manter o controle. Em 1349, diante de um grande terremoto, com grandes efeitos, o Coliseu se tornou inabitável, totalmente isolado. O Coliseu de Roma, mesmo castigado pelos seus quase 2000 anos de história, ainda hoje é capaz de causar nos que o veem a mesma impressão de esplendor que o anfiteatro certamente provocava nos cidadãos da Roma Imperial. Pesquisando um pouco mais sobre a história do Coliseu e de Roma em si, né, é muito forte. A gente teve muitas mortes aqui dentro também, né, então a gente fica imaginando como é que foi naquela época, né, e conhecer algo tão grandioso como é o Coliseu. A experiência tem sido muito boa, conhecer um lugar histórico da época medieval, de grande dimensão. Então, para mim está sendo uma experiência única e muito bacana. Cada canto uma história, né? Então a gente fica se imaginando como se estivesse lá, né? Num domingo, vendo os gladiadores, os animais aí, né? Realmente é impressionante. Essa é a palavra que define. O Coliseu é uma construção espetacular que atrai turistas do mundo inteiro. Foi construído a leste do Fórum Romano e demorou entre 8 e 10 anos para ser concluído. Vamos ver um pouco mais sobre sua arquitetura. O Coliseu Romano, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, foi construído no período da Roma Antiga, entre 70 e 90 d.C. A obra caracteriza muito bem a imponência da arquitetura romana e que ainda hoje inspira muitas construções. Ninguém sabe ao certo quem projetou o Coliseu, mas ele é um dos grandes exemplos da arquitetura romana, apesar de ter sofrido grandes influências da arquitetura grega. A mais importante característica da arquitetura romana é o uso de arcos, e essa característica é predominante no Coliseu. Em forma elíptica, ele tem cerca de 48,5 metros de altura, com fileiras de assento para os 90 mil espectadores, ao redor de uma arena central. Os assentos dividiam-se em 3 partes, correspondentes a diferentes classes sociais. Abaixo do piso de madeira, há um complexo conjunto de salas e corredores para animais selvagens e outras provisões para a encenação dos espetáculos. Quando o Coliseu era utilizado como anfiteatro, haviam transportado animais de todas as partes do mundo. Entre elas, os mais conhecidos vinham da África e da Índia. Sendo assim, o Coliseu foi composto por uma estrutura e uma vegetação muito articulada e muito interessante. A arena era coberta de areia para esconder as imperfeições das madeiras e para melhor absorver o sangue dos combates. Foi construído com tijolos, blocos de tufa, pedra calcária, concreto e mármore. No final dos espetáculos no Coliseu, datado em 223 d.C., o Coliseu começou a ser explorado. No decorrer da Idade Média, o mármore e o bronze do Coliseu foram saqueados, usados para ornamentar igrejas e palácios. Da estrutura original, apenas 2/3 conseguiram resistir ao tempo, terremotos, vândalos e aos construtores medievais, que utilizaram como uma pedreira, de onde obtinham materiais para suas construções. O Coliseu representa bem o avanço introduzido pelos romanos, a engenharia de estruturas. Seus arcos são de concreto, cimento natural, revestidos por alvenaria. A fachada compõe-se de arcadas decoradas, que ainda hoje resplandece a imponência do local. Apesar de conhecer toda a história aqui dentro, que é uma história um pouco pesada, né, que envolve muita morte aqui dentro nas batalhas, a gente fica impressionado pela arquitetura, que há tantos anos atrás conseguiram construir um prédio desse tamanho sem ter a tecnologia nem de perto do que temos hoje, né? Então é muito impressionante aqui dentro, tanto quanto a parte da história quanto a parte da arquitetura e engenharia do prédio como um todo, né? Uma construção milenar e nos traz tanta coisa que a gente via em filmes, em livros, né, nas aulas de história, e poder vivenciar isso é fantástico.
O Coliseu Romano atualmente é, junto com o Vaticano, a maior atração turística de Roma. A cada ano recebe mais de 6 milhões de turistas. Em 2007, o Coliseu se tornou uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Vamos ver agora como acontece o turismo no local. Chamado na antiguidade de Anfiteatro Flávio, é o maior anfiteatro construído durante o Império Romano e o monumento mais atraente da Cidade Eterna. Para quem gosta de aprimorar o seu conhecimento histórico, apreciar a beleza da imponente construção está no seu roteiro de viagem. Desde a antiguidade, o Coliseu era um lugar em que as pessoas iam para se divertir. Sendo assim, o Coliseu foi criado para ser um ponto de encontro de cultura. O bilhete para o Coliseu é válido por 2 dias consecutivos, desde o primeiro uso. Também permite a entrada no Fórum Romano e Palatino. As entradas para o Coliseu estão equipadas com rampas. Por razões de segurança, o Coliseu pode acomodar até 3.000 pessoas ao mesmo tempo. O Coliseu é um passeio histórico e cultural para toda a família. Para quem desejar visitá-lo no verão, é importante levar a garrafinha de água, usar roupas leves e se proteger do sol, porque dentro do Coliseu tem poucas sombras e por causa das pedras fica ainda mais quente. Mas se você preferir visitá-lo no inverno, não se esqueça do guarda-chuva. Considerado uma das 7 maravilhas do mundo, seja pelo contexto histórico, seja pelo turismo religioso, ou seja pela imponência do prédio, o Coliseu atrai pessoas de todos os lugares do mundo. Nem todos os turistas entram no Coliseu, registram apenas uma foto do local pelo lado de fora. A estes turistas, principalmente aos brasileiros, a diretora do Coliseu faz um convite todo especial. São poucos os brasileiros que vêm visitar o Coliseu. Eu os convido e lhes dou a certeza que serão acolhidos com todo o prazer. Para todo mundo que queira vir aqui para Roma, tem que conhecer o Coliseu, né? E também não só aqui dentro, mas aos arredores do Coliseu, entender toda a história, é muito bacana. E eu recomendo a todos que venham para cá. Primeira vez que eu venho na Itália e isso aqui é fantástico, né? Por foto a gente não consegue mensurar o que é, mas aqui o clima, a atmosfera é bem surreal. Muito bonito, tá toda a parte histórica, turística, e nós pensamos isso então por ser realmente um turismo familiar, né? Seja no verão ou no inverno, com sol, chuva ou neve, o Coliseu jamais perde o seu encanto. O maior e mais famoso símbolo do Império Romano, o Coliseu, era um enorme anfiteatro reservado para combatentes entre gladiadores ou opondo esses guerreiros contra animais selvagens. Lugar também onde possivelmente foi derramado sangue de muitos mártires cristãos. Conheça nessa 4ª reportagem um pouco do paganismo e cristianismo vivenciado no famoso Coliseu de Roma. O anfiteatro romano, que no passado fora construído para o divertimento e a satisfação pela violência da população romana, era também um local, ou melhor, a arena onde, segundo a tradição, os primeiros cristãos travavam um combate pela conversão do mundo pagão. Ao longo dos 3 primeiros séculos da era cristã, aconteceram os espetáculos de crueldade e violência no espaço. A figura de homens que não procuravam armas para lutar, nem demonstravam medo de morrer, era para eles a estranha visão de homens que, segundo a tradição, pertenciam à seita que vinha da Judeia, os cristãos. Não se sabe ao certo se o Coliseu foi palco dos mártires, mas o Papa Bento XIV, no século XVII, consagrou o local à Paixão de Cristo e declarou que este é um local sagrado. Desde então, o Coliseu é associado aos martírios dos cristãos. Atualmente, no interior do Coliseu, podemos encontrar a igreja de Nossa Senhora da Misericórdia. Esta pequena igreja foi construída em um dos muitos arcos do Coliseu, na época do Papa Paulo IV. O Coliseu vem a ser consagrado em 1750, em ocasião de um jubileu. E a partir deste momento só foi possível realizar alguma atividade no Coliseu com autorização do pontífice, que era o proprietário do monumento.
Com o tempo aconteceram muitos debates entre os cristãos e as outras pessoas, em especial os católicos. Ainda hoje acontecem esses debates sobre a secularidade, paganismo e o cristianismo do local. A pedido do Papa Bento XIV, o Coliseu tornou-se o destino da Via Crucis, mas depois de 1870, com a unificação da Itália, este costume foi perdido e as edículas e a cruz foram removidas. Em 1926, enquanto a conciliação entre o Estado e a Igreja estava sendo preparada, a cruz foi transferida para o Coliseu, onde ainda está até hoje. Em 1964, Paulo VI retomou a tradição do ritual da Via Sacra no anfiteatro. Mais de 300 mil pessoas morreram aqui dentro, né? Tirando os animais e muitos cristãos. É muito forte, é emocionante a gente pensar quantas pessoas sofreram aqui dentro, na verdade. Seja pela história ou pela fé, o Coliseu é uma das atrações turísticas mais visitadas da Itália, um patrimônio mundial da Unesco, que também já foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Nós ficamos por aqui. No próximo domingo a gente volta a partir das 10 da noite. Deus abençoe a sua semana.